da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 6. Novos rumos. A família Estigarribia não voltou a renovar suas absurdas exigências, e o próprio Dom Alfonso fez o possível por demonstrar atitudes novas e mudança de propósitos, de sorte que a torpe extorsão não chegou a consumar-se. Ciente do fato, o bispo Molina desautorizou os criminosos intuitos e providenciou para que o confisco não ultrapassasse os limites indicados pelos inquisitores. Encerrado o incidente, a vida na granja prosseguia em adorável simplicidade. Alcione fizera-se amiguinha fiel do padre Dom Damiano, e Madalena parecia regozijar-se com a nova companhia. O eclesiástico revelava ideias diferentes de sua época. Embebido nas veneráveis tradições do passado, não podia compreender os crimes tramados na sombra, em nome de Deus. Apreciava a filosofia antiga, desprezava os exageros do fanatismo e não concordava com a tirania do Santo Ofício. Quase diariamente, à noite, ia à vivenda modesta da viúva Davenport, a cuja porta a pequenina Alcione se postava para saudar graciosamente o cavalo paciente e manso que o servia no pequeno trajeto. As conversações interessantes desdobravam-se animadoras. Madalena Villamil parecia encontrar suas interpretações do religioso mais duradouras consolações. Padre Damiano dizia: a igreja parece despreocupar-se de novas amarguras. Em toda parte preponderam as injunções políticas, ao passo que Jesus foi bem claro nos ensinamentos relativos ao seu reino, que ainda não é deste mundo. Todavia, em vez de cuidar da redenção das almas, a maioria dos clérigos permanece em disputas vãs. Vivemos uma época de trevas espessas. A Inquisição é muito mais poderosa que os reis sem coração. A que atribuir tais desmandos? Não considerais que temos sido escravos antes que devotos? Sim, minha filha, esclarecia o amigo com sua madura experiência da vida. Tuas observações são justas. Deus cria a vida, não o cativeiro. Entretanto, esses clamorosos desvios são das instituições humanas. Os padres ambiciosos de poder temporal constituem fileira quase interminável nos tempos atuais, mas não poderão nunca destruir o cristianismo na sua essência eterna, divina. A misericórdia de Deus lhes tolera os insultos, mas há de chegar o tempo de se restabelecer a verdade. Sou de opinião que todas as iniquidades da terra são impotentes para aniquilar uma centelha de vossa fé. A última frase despertou em Madalena pensamentos novos. Num belo minuto de meditação, esquecia as vicissitudes da terra e as angústias do tempo, para alcandorar-se nos sublimes problemas da alma. A fé, obtemperou, como adquiri-la, padre. De mim, a entendo como um estado superior conseguido na oração. Tudo tenho feito por encontrar alívio e refúgio na confiança em Deus. No entanto, sinto-me bem longe da paz íntima que tanto ambiciono. O eclesiástico lançou-lhe um olhar significativo, como a dizer que lhe era impossível resolver definitivamente a questão, e explicou: não podemos criar os valores da fé enquanto nos sobeje a inquietação. E acredito que nossas relações com a divindade devem ser as mais simples possíveis. Quanto a mim, considero que cada dia é uma oportunidade renovada para o labor de nossa redenção. Resumo as minhas preces à vigília da manhã, na qual procuro a inspiração do Evangelho ou dos livros que nos suscitam desejos de perfeita união com Cristo. E ao louvor da noite, quando busco examinar os ensejos de serviço ou testemunho que o Senhor me facultou. Ela não compreendeu a contento e interrogou: mas como? Toda a leitura edificante derivou da providência por intermédio dos seus mensageiros, em nosso socorro.
Com as suas advertências e conceitos sábios e preciosos, faço a vigília matinal e à noite rendo graças ao Pai em consciência pelos favores que me foram dispensados. Na vigília estabeleço propósitos redentores, e no exame da noite julgo-me a mim mesmo, para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. O mundo, a meus olhos, é uma vasta oficina onde poderemos consertar muita coisa, mas reconhecendo que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos. Grandemente interessada, a suposta viúva de Cirilo insistiu. Se dás tanto valor ao esforço espiritual da manhã e às meditações da noite, como encarar o dia? Creio que a vigília e o louvor está no trabalho que o Senhor nos definiu. O dia constitui o ensejo de concretizar as intenções que a matinal vigília nos sugere e que à noite balanceamos. O reduzido auditório, isto é, Madalena, Alcione e Dolores, bebia-lhe os conceitos com profunda atenção. A serva, talvez impressionada pelas suas definições de trabalho, indagou. Padre Damiano, como proceder então nos dias em que as circunstâncias nos impeçam de trabalhar? Estaremos fugindo ao ensejo que Deus nos concedeu? O religioso compreendeu o móvel da pergunta e tentou explicar. Acreditas então que só os braços foram conferidas as atribuições de serviço? Os ouvidos trabalham quando ouvem, os pés quando caminham, a língua esforça-se, a inteligência atua. Quando cessam as possibilidades de ação no exterior, há no íntimo da criatura todo um mundo a desbravar. Chego a refletir que às vezes a enfermidade atormenta a criatura para que ela se volte para o destino e dentro de si, e aproveite a oportunidade no esforço laborioso de sua renovação. Para a filha de Dom Inácio, aquelas conclusões sobre a prece eram novas e surpreendentes, tal como acontecia em todas as esferas religiosas do seu tempo. Supunha que orar equivalia a pedir. As cerimônias da igreja, quase sempre, resumiam-se em longas súplicas apenas. Os livros devocionais englobavam rogativas, da primeira à última página. Os exvotos, as procissões, os sermões públicos representavam pedidos insistentes. Por isso mesmo, a viúva inquiriu com certa indecisão. Vossos esclarecimentos quanto à oração me surpreendem. Contudo, necessito expor minhas dúvidas mais íntimas. Não teria Deus concedido ao mundo a faculdade de rezar a fim de que a alma humana aprendesse a pedir? Sempre conheci essa manifestação do sentimento como rogativa. Considero, entretanto, que se toda a nossa atividade religiosa estivesse circunscrita aos atos precatórios, não passaríamos neste mundo de uma assembléia de mendigos. Que dizer do homem que reclamasse de mãos postas o manjar do céu somente por reter o suor da semeadura do seu quintal? Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz quando ainda disputa a ferro e fogo a posse dos bens perecíveis? Chegará alguém à esfera dos anjos quando ainda não chegou a ser homem? Reconhecendo o interesse despertado por suas palavras, Damiano sentiu-se encorajado e continuou. Naturalmente que deveremos apelar para o céu, mas no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso, porque, acima de tudo, julgo que a oração deve ser um esforço para nos melhorarmos. Deus nos procura a todo momento, e o ato devocional será, então, tarefa incessante do Espírito, apagando as imperfeições para que o Pai nos encontre. Mas as criaturas, há que maldizem o destino, acrescentou Madalena, sumamente interessada. Como não importunar o céu quando padecemos necessidades angustiosas? Para muita gente, a terra não passa de odioso degredo e o corpo representa escuro cárcere. Não creio. Só há mendicidade em nossa alma. E no que se refere a paisagens do mundo, o próprio deserto tem a sua beleza. As estradas que pisamos estão repletas de perspectivas encantadoras.
Uma folha da primavera ou um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos. Quando nos referimos a regiões sombrias ou desoladas, geralmente esquecemos que elas se localizam em nosso mundo íntimo. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. E o sofrimento, Padre Damiano? Perguntou Madalena Villamil, já tocada por aqueles altos conceitos. Que me dizes do problema do destino e da dor? Nosso futuro espiritual após a morte não está encerrado no céu, no purgatório ou no inferno, sem remissão? O interpelado esclareceu. Esta palavra, ouvida pela Inquisição, representaria um crime de traição para o fanatismo de nossa época e nos levaria à fogueira. Esta circunstância nos leva a refletir na magnitude da tarefa a realizar. Mas se eu disser que minha interpretação é diferente, a morte não existe como a entendemos. O que se verifica apenas é uma transmutação de vida. Os teólogos suprimiram a chave simples das nossas crenças. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem, e como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Desde a mais remota antiguidade, os homens se comunicaram com os seus semelhantes já mortos.